Nós estivemos, nesta semana, conversando com o advogado e escritor, o Wagner Inácio, falando sobre o direito de laje. Sabe o que é o direito de laje? Você tem aquela laje, da sua casa e vai ceder aquele espaço para alguém construir em cima. Há pouco tempo atrás, você que construía na laje de alguém, poderia perder o direito daquilo que você construiu. Mas agora você vai saber sobre as mudanças e quais são os seus direitos com o Wagner Inácio. Veja aí. Amigos do Jornal Bahia em Foco, estamos hoje para conversar aqui com o Wagner Inácio Dias, diretor da FUPAC, escritor e também advogado. E o assunto de hoje é falar sobre o direito de laje. Direito de laje, você conhece o puxadinho, né? Pois é, o direito de laje é sobre esse puxadinho que é feito na laje de alguém que já tem o terreno, ou seja, já tem uma construção e um acordo entre as pessoas, entre o proprietário desse imóvel, ou seja, do solo, e também a pessoa que vai construir por cima, fazem um acordo, e isso é o chamado direito de laje. O Wagner, boa tarde, obrigado aqui por nos receber. Primeiramente, o que é a laje? Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os nossos webnautas que acompanham esse que é o melhor jornal online da nossa região, Web TV UAI. Nós temos que entender, Júlio, que o Brasil sempre clamou, desde a década de 90 do século passado, 1990 para cá, pela regularização do direito de laje. Por quê? O que é efetivamente o direito de laje e como ele funciona? Muita gente conhece aquele caso de um pai, um avô, que doa a laje para o neto, para o filho, e isso não tinha como ser regularizado antigamente. Havia um déficit legal, a lei não previa corretamente a situação, e aí nós tínhamos um problema. Que problema era esse? A pessoa se sentia proprietária, mas não era proprietária. Na hora de vender era uma série de restrições, muitas vezes se fazia uma relação de condomínio, que é a mesma coisa quando você compra um terreno junto com outra pessoa, eram 2 condôminos. Então isso tudo só dificultava a situação. Para acabar com isso, em 2017 foi criada a laje, a figura da laje, que é um direito real novo, Direito real são todos os direitos que regulam os imóveis, e autônomo, chamado de direito de laje, está assim na lei. Tá? E isso foi muito elogiado. Nosso livro, que já está na 4ª edição, tive o prazer de escrever junto com o professor Cristiano Chaves e a doutora Marta Eldebs, ele é de Salvador e ela de São Paulo, abordou justamente essa questão, como demos um nome bom para isso. Em vez de inventar nome muito chique, chamaram do que todo mundo conhecia, direito de laje. E você que está nos ouvindo e nos vendo, pode pensar assim, como é que eu resolvo isso? Então é importante que você acompanhe essa entrevista até o final, para você saber como regularizar a sua situação, procurando o advogado da sua confiança. Então, a pessoa que recebeu, por exemplo, por herança ou por doação, o direito de construir ali naquela laje, ou só o direito da laje mesmo, aquela laje é minha, foi doado, eu ganhei. Ela pode hoje, então, regularizar essa situação? Exatamente. Antigamente, a pessoa ficava com a vida incerta até o final da vida, com aquela situação incerta até o final da vida. Hoje ela pode fazer o quê? Ela faz um registro, vai ser autônomo, ou seja, ela vai transmitir isso para os seus herdeiros de uma maneira muito mais fácil, vender para terceiras pessoas de uma maneira muito mais fácil, e internamente aquilo é regulado parecido com um condomínio de apartamentos, que a gente depois vai ter chance de conversar um pouquinho. Quando você vê no seu prédio, ou no local que você mora, que tem os apartamentos, cada um é dono do seu apartamento. Mas existem aquelas relações comuns, a taxa condominial, o cuidado com o corredor, com escada, alguns têm elevador, tudo isso é similar na laje, mas não é igual. E isso que foi o mais legal. Ou seja, se criou no Brasil um regulamento específico para o direito de laje. Então, por exemplo, a escada que leva a todos os andares do edifício em laje, como a gente chama, ela não é mais uma área comum. Tem um dono só, o terreno continua sendo tendo como dono o proprietário da primeira construção,
não muda a propriedade do terreno e, o mais importante, cada lajeário tem liberdade para agir em relação ao seu pedacinho de laje. Por exemplo, eu ganhei um direito de construir. Ganhei uma laje, aí construo naquela laje. Aquela laje de cima, a minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa também. Por quê? A laje de cima, ou seja, você construiu na sua laje. Agora você vai usar a parte de cima, né? Você usar aqui para estender uma roupa, tranquilo, normal, não tem problema nenhum. O prédio inteiro, o predinho, vai usar, sobradinho ou não, vai usar para estender antenas e caixas d'água, mas imagine que eu queira agora vender essa laje também. Eu preciso de autorização de todo mundo que está para baixo de mim, que pode ser mais um lajeário ou só o proprietário da construção, e tem que poder fazer essa edificação de acordo com as regras do município. Alguns municípios têm o que a gente chama de gabarito, não pode construir acima de certa altura. E outra coisa importante é a questão estrutural, se a engenharia permite mais um andar ali. Mas a pessoa tem uma certa liberdade, ela vai poder gerar riqueza, e isso é muito importante. Agora, como a gente pode diferenciar um edifício de apartamentos com um edifício de laje? Aqui em Ubá, nós temos 3 situações diferentes quando a gente fala em edifícios. Nós temos uma primeira situação, que é o condomínio comum, em que todo mundo é dono de tudo, mas na escritura aparece como sendo um apartamento, mas não é apartamento de verdade, tá? Essa situação é muito comum aqui na cidade, e na verdade é muito comum no Brasil inteiro. A segunda, que é o condomínio edilício, que é aquela que tem uma convenção de condomínio, tem regulamento interno, tem um síndico. Essas situações todas são específicas do condomínio edilício. E como é que você sabe que é um condomínio edilício? Cada apartamento é um imóvel, tem uma matrícula separada dos outros. E tomar cuidado que não chama condomínio edifício, é condomínio edilício, com L, tá? E às vezes a pessoa fala com F, né, achando que é o quadro edifício, mas não é edilício, tá? E por último, a laje. A laje vai funcionar como? Cada laje é autônoma, não cada apartamento, porque numa mesma laje você pode ter 2 apartamentos de um mesmo proprietário, não tem problema nenhum, tá? E aí cada laje é autônoma, não tem convenção de condomínio, tem apenas o custeio geral daquela região. No condomínio comum também não existe essa convenção, mas ninguém é dono de nada em separado. Se alguém quiser vender, tem que dar preferência, uma série de regrinhas que estão na lei. Questão de impostos, por exemplo, IPTU, como falando aí de lajes. Quem paga? Paga somente um documento ou cada um paga um, e quem é responsável pelo pagamento? Na realidade, a prefeitura vai tributar cada laje de forma independente. E quem é que tem que tomar essa iniciativa informando a prefeitura? O interessado, o lajeário. Senão, aquilo vai apenas sair como sendo andares de uma mesma casa. Mas a prefeitura vai ter a informação que é uma laje no registro do cartório. Aqui em Ubá, a partir do momento que você regulariza, lá no cartório de imóveis, que a gente chama aqui de cartório do Dirceu, né, porque todo mundo identifica fácil, você vai ter cada laje um imóvel novo. Então, cada laje tem uma identificação própria. Isso é muito importante. Quando você tem um documento, todo mundo confunde muito escritura com registro. A escritura é aquele papel que está dizendo quem vendeu para quem. E lá no final da escritura tem um carimbo, que tem assim, registro de imóveis, escrito uma matrícula, um número, normalmente em dígito de milhares. A partir desse registro, você criou um imóvel novo. Você está discutindo um imóvel autônomo. Então, a pessoa de casa quiser saber se ela é dona ou não é no registro, é só procurar esse carimbo no verso da escritura dela. Muito bem. É sempre necessário procurar um cartório? Pois é. Num primeiro momento, você pode primeiro fazer, por exemplo, um testamento, criando uma laje, instituindo uma laje. Mas para ela existir de forma autônoma, sim, você vai ter que levar para registrar no cartório de registro de imóveis, que é no cartório do Dirceu, né? Vamos dizer assim. Agora, para criar a laje, você pode procurar o advogado da sua confiança ou o cartório de notas. E aí aqui em Ubá tem 2, aí não pode identificar, porque senão, se eu esquecer o nome de um deles, pode acabar criando, tem 3, né? Pode acabar criando um problema, tá bom? Agora, Wagner, quais são os direitos do proprietário da laje sobre a sua própria laje? Ele pode vender, ele pode usar, ele pode alugar livremente, tá? A venda, existe uma regrinha de preferência, mas como é um pouquinho grande, eu acho que para a nossa entrevista não é tão frutífico a gente discutir isso. E o mais importante, ele protege aquilo de maneira completamente autônoma.
Pense, se você é dono de uma fração de um edifício que tem vários donos, condomínio comum, como nós falamos aqui, se um deles fica devendo, a matrícula inteira do imóvel vai sofrer o impacto disso. Por mais que a sua parte esteja livre, vai dar problema na hora de vender, vai travar, vai ter discussão se você está vendendo a sua parte certa. A laje não, é completamente livre. E ele vai poder, então, usar, né, fruir, que a gente chama, fruir ou gozar, e vai poder dispor livremente desse bem. E também, importante, ele vai poder proteger esse bem da forma que ele achar melhor. Ele vai passar para os netos, para os filhos, da forma que lhe for conveniente. Vamos criar a seguinte situação. Eu já moro naquela laje, certo? Naquela construção que é feita em cima da laje. O dono de baixo, que é o dono principal do solo, né, faleceu ou às vezes é desconhecido. Como que eu ajo aí nessa situação? Isso foi muito importante, a sua pergunta, Júlio, porque no nosso livro a gente aponta várias soluções para isso. Uma delas é a uso capião. E, inclusive, quando o imóvel debaixo da sua laje, não está regularizado. A gente sabe muito que as pessoas, às vezes, têm só o terreno em nome dela, já construíram a casa, mas não averbaram a casa. E aí a casa não existe lá no cartório. E como é que você faz uma laje em cima daquilo que não existe? Então, já há decisões, inclusive, no Brasil, aplicando essa ideia, que nós defendemos desde o começo de 2017, assim que foi aprovada a lei, de se poder usucapiar a laje, inclusive quando não está regularizado o imóvel de baixo. E aí a sentença vai dizer que é para registrar a laje e depois você vai registrar o imóvel de baixo quando ele for regularizado. Agora, uma outra situação, Wagner, é a seguinte. É possível eu pedir na justiça, por exemplo, uma laje de alguém que me deve dinheiro? Pois é, isso nós passamos a defender na última edição do nosso livro. A possibilidade de penhorar a laje de alguém. Porque o imóvel, nós sabemos que se for o único que a família reside, é protegido, chamado de bem de família. E existem outras formas de bem de família, um dia a gente pode conversar sobre isso, que tem mais coisas que as pessoas podem fazer. Mas a dúvida é, e a laje? Aí você vai falar, pô, Wagner, mas é ruim, eu vou perder minha laje. Sim, mas aí você para de dever para a pessoa. Ou então você quer pegar um empréstimo, você só tem um imóvel, aí ninguém aceita. Você dá em garantia a laje. Então nós estamos explorando, isso foi um artigo que eu escrevi junto com um advogado de São Paulo, o doutor Arthur Lobo, um colega de turma, e vem repercutindo muito positivamente no Brasil, que é a possibilidade de você penhorar ou empenhar, que são duas coisas diferentes. Penhorar é quando o juiz manda buscar o bem, e empenhar quando você vai na caixa fazer como garantia, e aí você fazer isso sobre a laje que você tem. Então, o mecanismo de você fazer girar dinheiro e, o mais importante, pagar dívida. E antes que alguém pense, poxa, mas eu estou devendo, isso é ruim. Toda vez que você deve, o dinheiro para os outros fica mais caro e para você também. Porque quanto mais inadimplemento, maior é o custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro é o risco que você tem de não receber. A partir do momento que você paga, acabou o problema. Menos risco, juros mais baixos. Então, sobre tudo isso que nós falamos aqui agora, conversamos aqui, hoje em dia, ainda se corre o risco, por exemplo, que corria anteriormente. Eu tenho lá, vamos supor, um parente meu, tem um terreno, tem uma edificação, tem uma casa, e deixa que eu construa na sua laje. Até pouco tempo atrás, isso já deu muito problema. A pessoa, se quiser te deixar sem nada, você construiu no terreno dela, na laje dela, ela poderia te deixar sem esse imóvel. Hoje em dia isso não é mais possível? Não, e se você ganhou uma laje de alguém, regularize essa laje. Ah, eu não estou com dinheiro para pagar agora as custas cartorárias, os valores do cartório. Procure seu advogado, pelo menos para você ter uma documentação que te proteja. Tá? Por que isso? Porque no artigo 1255 do Código Civil está estabelecido que aquele que edifica, planta ou constrói no terreno alheio, perde o que construiu. Exato. Então, isso é chamado de princípio da acessão, né? O que é dono do solo é dono de tudo que está em cima do solo. E se você não regulariza, você fica fragilizado. Até a própria usucapião tem prazo. O menor prazo que a gente tem na lei é 5 anos. Então, você vai ter que esperar 5 anos para ficar protegido. Procure seu advogado. Eu sempre digo que quem acha custas de advogado caras é porque não sabe o custo de um processo. E aí vai se prejudicar muito mais. Então, previna para não ter que remediar, porque o remédio é sempre mais caro que a prevenção. Wagner, muito obrigado pelas informações. Só para a gente finalizar, gostaria de que você passasse para nós o nome do livro e como posso ter acesso
a esses livros aí? Esse livro até que muito engenheiro gosta de comprar, porque atualiza o pessoal nessa área. E se você tem curiosidade, né, chama Direito de Laje, do Puxadinho à Digna Moradia. É vendido pela editora Juspodium, que é a maior editora jurídica que eu tenho prazer de editar por eles, que fica em Salvador. E chega aqui rapidinho, 3, 4 dias está em Ubá. Muito bem, então se você quiser adquirir, pela internet você consegue ter acesso e vai ficar por dentro aí desse assunto que é realmente muito interessante e extenso, como o Wagner disse, tem várias outras situações, né, relativas a esse assunto. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco e também por esclarecer essas dúvidas aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, que vieram até a nossa casa, no Fernandes e Dias, e parabenizar você, Gerson, né, toda a família da Web TV Uai, por esse primeiro ano no ar desse jornal que eu assisto todo dia na hora do almoço, né? Antes eu ouvia outros jornais e continuo escutando vez ou outra, mas também agora eu posso ver informação de qualidade, porque chega daquele negócio de jornal que se espreme e sai sangue, né? A gente tem que ter notícia boa, e informação boa também pode ser feliz, pode ser notícia positiva. Muito obrigado pela consideração, ficamos felizes aí pelo carinho e pela opinião, e o nosso intuito realmente é esse, levar notícia, seja ela qual for, mas de preferência, notícias boas à população. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César para o jornal Ubá em Foco.